Agora falando sério, agora passei a zoeira, agora falando sério. Eu entendo o Flamengo não querer colocar os caras que se arrebentaram no final do ano ali jogando Mundial contra a PSG. Eu acho que era para botar pelo menos o time reserva. Era para estar dando rodagem aí para Michael, para Cebolinha, para o próprio Alan que joga mal pra caramba, mas esses caras que não estavam tendo tanta oportunidade, Royal, Ayrton Lucas, agora botar os juniores hoje do Flamengo para uma competição profissional contra esses times pequenos do Rio de Janeiro, não são grande coisa, mas eles estão treinando desde novembro. Esses times eles estão com a maior rodagem, maior entrosamento, o maior ritmo de jogo, condição física, tudo desde novembro. Então, botar os juniores aí para poder pegar esse rojão aí, eu acho que foi um tremendo erro de planejamento. O certo teria sido colocar o Flamengo B, o Flamengo reserva, que já é mais forte do que a maioria dos times brasileiros. O Flamengo B é mais forte que a maioria dos times brasileiros. Não tem, assim, um time B no Flamengo. Tem mas, assim, eu imaginava muito, ver né? esses jogadores. Isso, jogadores que não estavam tendo tanta oportunidade. O que aconteceu? O que aconteceu é que o Flamengo teve um pouco arrogante. de soberba. Arrogante, Quando terminou o ano 2025 ganhando tudo, como o melhor time do Brasil, achou que o Sub-20 dava conta. O Flamengo achou que só a camisa dele lá... Que até o Sub-20 ia passar por cima de todo mundo, achou né? que só a camisa dele lá ia resolver o jogo. Não é assim. Mas acontece, é um tiro no pé. Eu acho que no próximo ano o Flamengo não vai cometer esse mesmo erro, se ainda tiver estadual, né? Que se o Flamengo for estiver na primeira divisão. Na verdade, houve essa polêmica há 1 ano, 2 anos atrás, em que o Flamengo cogitou a saída do Carioca. Aí a federação botou os pés na parede e disse, né? olha, se você sair, a gente desfilia você da CBF, você não pode disputar as grandes competições. O contrato obriga até a botar time principal a partir do terceiro ou quarto jogo? Quarta rodada. A partir da quarta rodada. Pelo menos uma parte, né? Para evitar o esvaziamento, principalmente o Flamengo, que é o time de maior torcida do Brasil. Se o Flamengo esvazia o Campeonato Carioca, metade do campeonato, em termos de cota de TV, de venda de produto, metade do campeonato se esvazia, porque não o Flamengo é só a maior futebol, torcida do Brasil. Negócio. E o Flamengo é o maior produto de negócio do futebol brasileiro. Não tem como ninguém contestar isso. Então, a CBF obriga o Flamengo. Não é uma opção do Flamengo não jogar o campeonato estadual. Os estaduais... É a federação, né? Não é a CBF. Mas é todo mundo subordinado. Mas é todo mundo subordinado à CBF. A existência, a continuidade dos estaduais está em xeque há bastante tempo. Eles estão sendo cada vez mais espremidos. Com o tempo, eles vão se desgastando e vão virar um torneio início. Eu tenho falado isso faz tempo. Mas enquanto eles existirem, a CBF vai botar todo mundo para jogar. O fato de nós termos esse ano Copa do Mundo fez com que a CBF alterasse o calendário nacional do futebol brasileiro e o começo ficou muito espremido, muito apertado, muitos jogos, estadual, Brasileirão, pré-Libertadores, depois já na sequência fase de grupo da Libertadores, com tudo Sul-Americano disputado, né? Então, isso acabou prejudicando. E os times tiveram que definir uma estratégia, definir um planejamento que às vezes não dá certo. Aconteceu que o Flamengo apostou muito no Sub-20, a garotada do Sub-20 não deu conta do recado, né? Acho que o Flamengo pensou, o Sub-20, eu sou o melhor, até o Sub-20 é o melhor, a gente bate só com o Sub-20. O pensamento foi esse, soberba. Foi mesmo. Mas isso aí foi tiro no pé, meu amigo. Próximo ano não vai ser assim, não. Mas aí o Flamengo tem aí 40 dias, 45 dias no período da Copa para reverter essa situação. Eu tô zoando, ele não vai cair nesse quadrangular, não. Ele vai botar alguns jogadores mistão lá e não vai cair nesse quadrangular, difícil, não. Tô zoando. Até porque só cai um, né? Eu só tô curtindo meu momento de zoeira aqui. Mas agora falando sério, e falando até do jogo mesmo de ontem. Era isso que eu ia puxar agora. Aí eu já vou dar uma zoadinha também. É porque normalmente a gente chama o pai da gente para vingar quando alguém mexe com a gente, né? O Vasco fez o contrário. O Vasco chamou o filho dele, o Fluminense, para poder vingar ele. O Fluminense, que tem sido o pai do Flamengo, do Felipe Luiz. É o time que mais derrotou o Flamengo do Felipe Luiz, é o Fluminense. Já é a terceira vitória do Fluminense sobre o Flamengo do Felipe Luiz. E aí já é um Flamengo que, se não é, obviamente, totalmente titular, já tem muitos titulares. Então não adianta querer tirar o mérito do Fluminense, não. O Fluminense fez um bom jogo, o Flamengo teve o controle a maior parte do tempo, mas o Fluminense fez aquilo que eu esperava do Vasco. Que em alguns momentos incomodasse, que houvesse alguma alternância em algum momento do jogo. Teve coragem para jogar contra o Flamengo e foi premiado por isso. A covardia é punida e a coragem é recompensada. Quando tiver os 11 contra 11 titulares, a coisa é bem diferente. O Fluminense ganhou esses 3 jogos do Flamengo, nas 3 ocasiões, o Flamengo não estava com seus times, seus jogadores principais. Ontem, por exemplo, até para vencer, o Fluminense precisou de 2 gols do Flamengo. O Flamengo deu 2 gols para o Fluminense. O Fluminense agora inventou esse conceito. O gol, ele
acontece com o erro do sistema defensivo do outro time mesmo. Tu Mas quer é desmerecer... uma falha individual. Bicho, Uma olha, falha- olha que não jogada é uma bem falha trabalhada. coletiva, é uma falha Não, individual. olha que jogada bem trabalhada, a jogada do primeiro gol do Fluminense. Eles roubam a bola do meio campo porque eles pressionam para roubar a bola do Não, meio campo. O Léo Ortiz passou mal Ele a levou bola. o Léo Ortiz ao erro porque ele pressionou. Não, Olha, ele se é o quis contrário, enfeitar mais. se é o jogador do discordo. Fluminense dando ouro porque foi pressionado pelo ataque do Flamengo, ele vai achar lindo o que o Flamengo fez. Agora ele quer desmerecer o que o Fluminense fez. Não estou Porque desmerecendo, tá estou desmerecendo reconhecendo, sim. na Você- minha opinião, como palavras erro. do Francinito. O Flamengo deu 2 gols pro Deu Fluminense. 2 gols. Você tá Aí eu desmerecendo mantenho a sim. minha palavra aqui, Você tá a minha desmerecendo sim o que o Fluminense Não, fez. senhor. A jogada de contra-ataque rápido que o Fluminense fez, e é o forte do Zubeldia, essa transição rápida, é mérito do O Fluminense. Fluminense Falha do picotou o Flamengo, jogo mérito do Fluminense. inteiro, toda hora Cara, de falta, desculpa, cai no Francisco. chão. Não, eu não estou desmerecendo a vitória, Tá mas sim, cara. foi muito mais demérito do Flamengo Olha, ó. do que mérito do Fluminense. Sempre a vitória. é. Ninguém nunca ganha do Flamengo. Ganha. O Flamengo sempre perde pra ele mesmo. É sempre essa mesma conversa Mas fiada hoje que a tá gente muito ouve. assim mesmo, você sabia Ente- disso? não, Tá muito entenda. assim? Entenda que os outros times também têm méritos. Sim, claro, mas não foi o Óbvio. caso de ontem Mas contra o óbvio, Fluminense. óbvio que isso passa pelo demérito do seu time, que o seu time que nunca erra. E aí, quando ele errar, isso vai facilitar o serviço do outro time. Mas tem o mérito do outro lado. O Fluminense foi muito bem armado pelo Zubeldia pra esse jogo. Meu Deus, nem no banco não tava, mano. Mas foi ele que armou o time, Ele tá Francisco. se Pelo reclamando de amor uma de cirurgia Deus, cardíaca. Mas foi ele O que seu armou esse auxiliar time. técnico. Você tá vendo como ele técnico? Desde o ano Cara, passado, Francisco. Isso aí é pensamento de vascaíno. Aí, ele não vai Quer aceitar. enxergar O Flamengo, chifre e o cabeça Fluminense, de ou cavalo. seja, pro Francisco, o Fluminense não ganhou o jogo, o Flamengo perdeu. Não, não é E isso. é sempre Se trata assim. que foram duas É falhas. sempre assim. Sem as falhas, o jogo teria sido 1-0 Mas é pelo Flamengo. lógico, o Vasco perdeu pro Corinthians no final da Copa do Brasil porque teve falhas. Não. Mérito do Corinthians. Foi uma grande jogada do meu campo E, lá, e do Breno falha, Bidon. e o em cima do Barros Anderson foi Barros. juvenil, e o Barros E foi aí ele juvenil fez porque a deu bote jogada de uma vez. maravilhosa. E o Vasco foi todo pro ataque. No primeiro É. gol que tomou, o zagueiro do Vasco, o Cuesta, marcou o Yuri Alberto muito de longe. Tudo isso envolve Supera a falhas. Copa do Brasil, Eu tô te dando um exemplo porque eu não sou chorão. Supera. Eu não sou chorão como tu. O Vasco, Supera a o Copa do Vasco Brasil perdeu do pro Corinthians. Corinthians, mas o Corinthians Se venceu ele do não Vasco. te quer, Pra ti é sempre só o Flamengo que perde o jogo. Se ontem, É. especificamente ontem, Anota isso aqui, duas ó. falhas do Anota o Flamengo. que ele tá dizendo. Foi só ontem. Quantas vezes ele ainda vai usar O Flamengo o não mesmo jogou argumento? bem, mas foram duas falhas individuais, Quantas- não coletivas, que geraram dois Quantas gols. vezes O vocês segundo viram... gol do Fluminense ontem foi um erro do pior jogador do elenco do Flamengo hoje, inclusive para a torcida, para grande parte da torcida, que é o Emerson Royal. Deu um gol, o Quantas segundo vezes no ano passado você viu essa turminha aí dizendo o maior adversário do Flamengo é ele mesmo? Porque pro Flamengo, Mas é pro isso flamenguista, é sempre isso, nunca é mérito dos outros. É um egocentrismo, Ó, é uma síndrome, é uma mania de grandeza absurda de achar que ele só é capaz de perder pra ele mesmo. Nunca é mérito do não é adversário. isso, se trata Baixa a disso. bola. Quando você está com um time bem organizado, confiante, time um organizado ótimo também elenco, perde. você tem muito mais chance de ganhar dos Lógico, adversários. mas também né? perde. Perde, mas quando você falha, tem uma falha individual, aí você tem que colocar a derrota, né, no colo de quem errou Não, individual, não do você coletivo. divide. O Brasil perdeu a Copa do Mundo naquele jogo da Croácia, o Fred estava na frente, não estava marcando atrás, mas a culpa não foi só dele, a culpa é de todo um Vou lhe time dar que um fez uma exemplo série de coisas que fez clássico coisa do que eu errada. estou falando. Libertadores 2021. O Flamengo jogou muito melhor do que o Palmeiras. Num erro individual do Andreas Pereira, que era jogador do Você Flamengo. acha que o Flamengo Palmeiras perdeu aquele ganhou. jogo só por causa do Andrés Pereira? Eu acho. Desculpa. Eu acho, não, eu tenho a certeza. Desculpa, mas para mim futebol é O Palmeiras muito não mais jogou que nada. O Flamengo isso. dominou O o jogo. Flamengo teve mais de 90 minutos para vencer o Palmeiras. Sim, não mas venceu. acontece, bola- A prorrogação é uma corda bamba. Na prorrogação, o Um erro, você tá flertando com o erro. individual, um erro individual. Botar só na culpa do decidiu a Andreas é Libertadores. uma tremenda covardia Ele mesmo, com o cara. Ele mesmo depois Não, reconheceu. mano. ele teve um erro capital, mas colocar só na conta dele é uma tremenda covardia com o 90% cara. na conta dele.